Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Leile, você está no canal Laços Leile Ferraz. Sejam todos muito bem-vindos aqui em nosso canal para mais um passo a passo. No vídeo de hoje, pessoal, como você pode ver, eu vou fazer lacinhos bem pequenos, lacinhos tamanho P, para aplicar na presilha e também para aplicar na faixinha de bebê. Com esses lacinhos, você pode fazer um kit com vários lacinhos, um kit com várias faixinhas, né? E como eles são lacinhos bem pequenos, aqui em torno de 5 centímetros, 6 centímetros, dá para você fazer aí vários kits RN, tá? Além de fazer esses 4 modelinhos de mini laços aqui com vocês, eu vou mostrar, ó, outras sugestões, né, de presilhas tamanho P, com aplicação de florzinhas de tecido, florzinhas de crochê, mini apliques, borboletinhas, ó, pomponzinhos. Então, são presilhas bem pequenininhas e bem delicadas. Eu trouxe esse passo a passo a pedidos, né, pois tem, assim, várias meninas pedindo, né, que eu traga modelinhos de lacinhos bem pequenos aqui, em torno de 5, 6 centímetros. Então, nesse vídeo, nós vamos fazer esses 4 modelinhos de lacinho. Antes de começar a fazer o passo a passo com vocês, eu quero te convidar a conhecer o nosso Instagram. O link está na descrição desse vídeo. E também quero te convidar a se inscrever aqui em nosso canal, caso você não seja inscrito. Ative o sininho das notificações e assim você ficará por dentro de todas as atualizações do nosso canal. Então, vou começar o passo a passo fazendo esse laço, mini laço gravatinha com essa base. Então, vou colocar essa cartela para cá com esses laços e vou passar para vocês aqui, ó, as medidas, tá? Das fitas que a gente vai precisar. Então, você observa, são pedacinhos bem pequenos, então são laços muito lucrativos, tá? Quando você trabalha aí com kits, se torna bastante lucrativo, ó. Então, esse primeiro lacinho, esse laço gravatinha, ó, com essa base, eu vou utilizar a fita número 5 de 22 milímetros, ó. Na medida de 11 centímetros, então, um pedacinho de 11 centímetros e um pedacinho de 6 centímetros para fazer a base. A presilha que eu vou colocar aqui nesse lacinho é uma presilha, ó, de 5 centímetros, tá? Se você quiser colocar uma presilha de 4 centímetros, dá para colocar também, tá bom? Vou utilizar aqui, pessoal, a linha de pipa, tá? Para fazer o alinhavo de todos esses laços. Então, vou começar aqui já selando, ó, as pontinhas dessas fitas. Ó. Esse pedacinho de 6 centímetros, ó, eu vou fazer uma marcação aqui no meio com o isqueiro, ó. E eu vou cortar aqui as pontinhas, eu vou fazer um spike, tá? Nessa fitinha aqui, número 5. Deixa eu colocar bem retinho aqui, ó, pra não ter problema. Ó, e aí eu vou cortar assim, inclinadinho. Se você quiser utilizar um moldezinho, utilizar a maquininha similar, né, pra selar essa pontinha, também dá, ó. Então, eu corto aqui, ó, em torno, ó, de meio centímetro, você observa aqui a altura, ó. Então, vou cortar aqui, ó, vai ficar assim. Eu vou selar aqui, ó, a pontinha dessa base. E agora, vamos trabalhar com essa, ó. Então, vou juntar aqui os pedacinhos da fitinha de 11 centímetros, ó. Vou selar aqui, marcar o meio. Vou trazer essa pontinha aqui, ó, passando meio centímetro dessa marcação central. Da mesma forma, ó, essa pontinha, vou observar aqui se está bem centralizado. Ó. Vou utilizar também aqui alfinetes, tá? Para auxiliar na montagem dos lacinhos, ó.
Então, vou colocar um alfinete aqui, ó, bem ao lado da marcação. E agora, ó, eu vou posicionar essa montagem com um pedacinho de 11 centímetros sobre esse pedacinho aqui da base. E eu vou posicionar, ó, marcação do laço sobre a marcação aqui, ó, da base. Vou deixar bem centralizado aqui, ó. Vou utilizar biquinho de pato aqui, tá? Para juntar as duas partes, ó. E agora, eu vou fazer o meu alinhavo. Eu vou alinhavar as duas partes juntos. Eu vou fazer o alinhavo com 4 pontos desse lacinho, para ele ficar bem delicado, ó. Então, o primeiro pontinho aqui por cima, o segundo ponto, terceiro e o quarto pontinho aqui, ó, assim. Então, já está alinhavado, eu vou retirar os biquinhos de pato, esse alfinete, e agora, ó, eu vou franzir, ó, esse lacinho. Aí, ele fica bem delicado, tá? Pra fazer kitzinhos RN, faixinhas RN. Tem mamães que gostam de lacinhos pequenos, tá? Para as recém-nascidas, então, esses modelinhos assim delicados são bem indicados, tá? Para essa faixa etária. Ó, corta aqui. Assim está, ó, o meu lacinho. Vou aplicar aqui, ó, na presilhinha, tá? De 5 centímetros. Então, vou passar, ó, a cola quente aqui. Ó, no biquinho de pato. Vou posicionar, ó, o meu lacinho. Aqui eu gosto de deixar essa pontinha aqui, ó, aparecendo, porque aí a mamãe vem e aperta aqui, ó, tá? Nessa parte. Ó, pressiona aqui pra colar. Vou colocar agora, ó, a fitinha número 2 de 10 milímetros. Sela aqui a pontinha. Ó. Vou colocar aqui na parte interna, ó, da presilhinha. Vou dar 2 voltinhas, ó. Vai ficar um acabamento bem legal aqui do meu lacinho. Vou recortar aqui, ó. Selar a pontinha. Passar a cola quente. Ó. Assim. E aí, fazer o acabamento aqui nessa parte, né? Então, vou selar aqui essa pontinha. Passar a cola, ó. E fica um acabamento bem legal aqui, ó. Se a mamãe pedir, eu aplico a borrachinha antideslizante. Vou passar a medida dele aqui finalizado para você ver o tamanho, tá? Então, esse lacinho finalizado, ó, ele mede em torno aqui, ó, de 5,5 centímetros. Então, um tamanho aqui bem legal, né, para você colocar na presilhinha, para colocar aqui na faixinha baby também. Então, vou colocar aqui na cartela, ó. E agora, eu vou fazer com vocês o lacinho de tecido, ó. Então, esse lacinho, esse tecido aqui que eu estou utilizando é o linho, tá? Que é um tecido aí bem utilizado para fazer lacinhos de tecido, as mamães gostam bastante. É um lacinho aí que tem, né, bastante procura nesse material. Então, para fazer esse lacinho, eu vou utilizar, ó, um pedaço de linho, ó, medindo 10 centímetros de largura por 7 centímetros de altura. No acabamento, ó, eu vou utilizar um pedacinho com 3 centímetros de largura e 6,5 centímetros de altura, tá? Então, aqui no lacinho, ó, ele vai ser bem simples, ó. Eu vou pegar aqui, ó,
uma parte aqui do tecido, essa pontinha de baixo, vou dobrar para cima. E essa aqui, ó, vou dobrar para baixo, ó. Tá? Vou colocar aqui um biquinho de pato para me auxiliar. A medida que eu quero que ele fique aqui, pessoal, em torno, ó, de 3 centímetros, ó. Tá? Assim, 3 centímetros. Agora, eu vou pegar aqui, ó, vou juntar as duas pontinhas aqui, assim, e vou encontrar, ó, o meio, tá? Dessa montagem. Vou colocar aqui, ó, um alfinete, tá? Pra me auxiliar. Ó, aqui. Agora, eu vou pegar essa partezinha aqui, ó, e vou trazer ele passar aqui um pedacinho, assim, em torno de meio centímetro desse alfinete. Coloco o biquinho de pato. A mesma coisa, ó, eu vou fazer com esse lado. Então, vou passar aqui, ó, um pouquinho aqui desse alfinete. Pego o biquinho de pato, ó, coloco aqui. E agora, pessoal, é só fazer aqui o alinhavo. Eu vou alinhavar esse lacinho com 4 pontos, tá? Porque ele é bem pequenininho, então 6 pontos não vai ficar legal. Então, vou começar aqui alinhavando, ó. O primeiro ponto. Segundo pontinho. Terceiro. E o quarto ponto aqui para finalizar, ó. Então, já está alinhavado, vou retirar o alfinete, os biquinhos de pato. E agora, ó, eu vou franzir esse lacinho. Aí, ele vai ficar assim, ó, bem pequenininho, bem delicado. Então, esse é o tamanho menor, tá? De lacinho de tecido que eu trabalho, ó. Lacinhos de linho, né? Então, ele fica bem pequenininho. Já vou passar a medida dele aqui pra vocês. Ó. Ficou assim, ó. Bem pequenininho. Então, só o lacinho, sem estar, ó, na presilha, ó, ele fica com 4 centímetros, ó. Bem pequenininho. E agora, eu vou fazer aqui, pessoal, ó, a fitinha pra fazer o acabamento, ó. Então, essa aqui, ó, ela tem 1 centímetro, ó, de largura, tá? Então, pra deixar dessa forma, ó, eu vou pegar o pedacinho aqui, ó, de 3 por 6,5 e eu vou dobrar assim, ó, dessa forma. Vai ficar assim, ó. Para deixar ele bem certinho assim, eu pego essa montagem e eu passo com o ferro, tá? Ele fica bem passadinho, bem certinho aqui nas pontinhas, para que eu possa fazer aqui o acabamento do meu lacinho. Aqui eu não tenho espaço, então eu não vou fazer, tá? Eu não vou passar ela com ferro, mas aí você sabe que se você passar aqui, ó, com o ferro, ela vai ficar com esse acabamento aqui pra gente poder aplicar aqui no laço. Agora, eu vou aplicar aqui o lacinho, tá? Na presilha, ó. Então, vou passar, ó, a cola quente, eu vou colar o tecido, esse lacinho de tecido na presilha com a cola quente, ó. Fica bem fofinho aqui, ó. Fica bem firme, tá? Esse laço. Então, você observa bem onde você quer colar esse laço aqui na presilha, tá? Ó, vai ficar assim. Agora, eu vou fazer aqui o acabamento normal, ó. Então, vou pegar aqui o meu tecido, ó. Vou passar, ó, a cola quente aqui na pontinha. Outra cola que você pode utilizar é a cola de tecido, tá? Se você quiser colar o laço aqui na presilha e o acabamento também, só que demora um pouquinho mais pra colar, tá bom? Ó, vou colocar aqui dentro. Eu vou dar uma voltinha só, tá? Vou dar uma voltinha apenas. Ó, vai ficar um pouquinho grande, eu vou cortar aqui. Eu sempre corto aqui um pouquinho a mais, pra não correr o risco de faltar, tá?
Então, eu coloco assim, geralmente 1 centímetro a mais do que realmente eu vou precisar. Ó, aqui, pressiono aqui pra colar. E agora, ó, eu vou fazer essa parte aqui, esse acabamento, ó. Então, vou selar aqui. Passa a cola quente, ó. E aí, eu venho, ó, e aplico aqui. Ele fica bem certinho aqui, ó, esse acabamento interno. E da mesma maneira, se a mamãe quiser, eu aplico a borrachinha antideslizante aqui no meu lacinho, ó. Ele ficou assim, ó, super fofo, bem delicadinho, né, bem pequenininho. Já vou colocar aqui na minha cartela o lacinho de tecido, ó. Ficou bem fofinho, ó, tá? Agora, pessoal, eu vou fazer com vocês o mini laço folhinha. Então, esse mini laço folhinha, eu vou utilizar, ó, a fita número 9, tá? De 38 milímetros. Então, eu vou selar aqui as pontinhas e já vou passar para vocês aqui a medida, tá? Da fita que eu vou utilizar. Ó. Pegar a fitinha número 2 já para fazer o acabamento. Então, para fazer esse lacinho folhinha, ó, bem delicadinho, eu vou utilizar, ó, um pedaço medindo 13 centímetros, tá? Ó, vou colocar bem certinho aqui, ó, 13 centímetros da fita número 9 de 38 milímetros. Então, pontinhas já estão seladas, vou juntar aqui, ó, as duas pontinhas e marcar o meio, ó, assim, tá? Aqui nesse meio, para facilitar minha visualização na hora da montagem, eu vou colocar um alfinete, ó. Então, vou colocar esse alfinete, ó. Essa parte aqui, ó, eu vou dobrar dessa maneira, ó. Aqui eu vou deixar mais ou menos 1 centímetro, tá? Dessa pontinha da fita até o meu alfinete. Agora, eu vou dobrar outra vez essa montagem aqui, então, vou trazer, ó, para cá, ó. Essa pontinha, ó, ela precisa passar aqui, ó, da marcação central, tá? Tem que passar desse alfinete. Eu já vou colocar, ó, uma presilha aqui para me ajudar. Agora, esse outro lado, ó, eu vou da mesma maneira dobrar para cá, ó, tá? Vou deixar aqui 1 centímetro também. Então, por isso que é bacana você colocar, ó, esse alfinete, ó. Se você não tiver um alfinete grande, você pode colocar uma agulha aqui, tá? Para você poder visualizar onde está a marcação central, ó. Porque esta pontinha, ó, ela tapa, tá? Essa visualização aqui da marcação. Então, assim, ó, você consegue ver direitinho aonde está a marcação, ó. Da mesma maneira, eu vou deixar aqui, ó, 1 centímetro dessa pontinha até o alfinete. Agora, eu vou dobrar novamente aqui, ó, para cá, junto às pontinhas aqui, ó, fica como se fosse o telhado de uma casinha aqui, tá? Aí, vou colocar outro biquinho de pato, ó. Agora, já está prontinho aqui o meu laço, ó, para fazer o alinhavo. Esse lacinho eu vou alinhavar com 6 pontos. Então, vou colocar aqui, primeiro pontinho, ó, por cima, verifica se você está pegando todas as fitas aqui, ó, tá tudo certinho. Segundo ponto, terceiro, o quarto pontinho, ó. Quarto ponto, o quinto e o sexto pontinho aqui, ó. Então, vou retirar esse alfinete, retirar esse outro biquinho de pato. E agora, ó, vou franzir esse lacinho, ó, ele fica bem delicado. Vou dar 2 voltas aqui, ó, acerta ele aqui, ó. Ele é tão pequenininho, esses lacinhos menores, eles são mais difíceis de fazer do que os lacinhos maiores, tá? Eles são
bem pequenininhos, aí às vezes dificulta, né, um pouco aqui trabalhar com as fitas, fazer as dobraduras, né? Enfim. Vou cortar aqui, ó. E assim ficou, ó, o meu lacinho. Vou aplicar na presilha. Então, vou passar, ó, a cola quente aqui. Ó, vou posicionar o lacinho, ó. Dessa forma, pressiono aqui um pouquinho para colar. E agora, já vou fazer aqui, ó, o acabamento, tá? Do meu lacinho. Na descrição do vídeo, tem toda a numeração de todas essas cores das fitas de gorgurão que eu estou trabalhando, tá? Esse aqui é o rosa 154 da Iama. Ó, posiciono aqui bem na direção onde está aqui, ó, o alinhavo, tá? Do meu laço. E vou dar 2 voltas aqui, ó. Assim. Ó. Vou cortar aqui. Assim. Passo a cola quente. Ó. Vou selar aqui, ó. E fazer o meu acabamento final aqui no biquinho de pato. Ó. Assim. Então, ficou bem fofinho, bem delicado, né? Um lacinho bem fofo para aplicar na faixinha de bebê, ele fica muito fofinho esse laço. E finalizado, ó, ele mede aqui, ó, em torno de 5,5 centímetros, ó, ele fica bem pequenininho. Então, mais um lacinho concluído, ó. E agora, para finalizar, eu vou fazer esse laçarote aqui, ó, também feito com a fitinha número 5. Então, para fazer esse laço, ó, eu vou precisar de 2 pedacinhos de 11 centímetros, ó, da fitinha número 5 de 22 milímetros. Vou utilizar uma presilhinha de 5 centímetros e a fitinha número 2, ó, para fazer o acabamento desse lacinho. Então, vou selar aqui, ó, as pontinhas. Dessa fita, né? Marcar aqui, ó, o meio. Então, você observa aqui, ó, que esses lacinhos, eles são bem simples, né? A montagem, o alinhavo. Ó, esse também vou marcar o meio. Assim. Ó. E agora, eu vou posicionar, ó, uma fitinha sobre a outra, dessa forma. Aqui a distância que eu vou deixar, ó, dessa pontinha aqui, dessa fita para essa, 1 centímetro, tá? Posiciona aqui bem retinho. Vou trazer, ó, essa pontinha, passar aqui um pouquinho da marcação. Da mesma forma, essa, ó. Passar aqui da marcação. Vou colocar aqui, ó, um alfinete. Tá? Para pegar todas as fitinhas, bem do lado aqui, ó, da marcação central. Ó, assim. Observa aqui se todas as fitas estão bem centralizadas, ó. E agora é só fazer o alinhavo. Então, o alinhavo aqui também vou fazer com 6 pontos. Então, vou começar aqui, ó. Primeiro ponto. Segundo pontinho. Terceiro. Então, são pontinhos bem pequenos. O quarto, o quinto e o sexto ponto, ó.
Retiro o biquinho o alfinete, né? Vou franzir aqui, ó, ele fica muito fofo, ó, pra fazer kits RNs, esses lacinhos. Vou fazer o arremate aqui na parte de trás. Ó. Assim. Corta aqui, ó. E ficou assim, ó. O meu lacinho, bem delicado, bem fofinho. Vou aplicar aqui na presilha. Então, vou passar, ó, a cola quente. E aplicar aqui, ó, o lacinho. Vou fazer o acabamento aqui do meu lacinho com a fita número 2 de 10 milímetros. Sela. Passa a cola quente aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, na parte de dentro do meu biquinho de pato. Vou dar 2 voltas aqui, tá? Pra ficar bem fofinho esse laço. Ó. Assim. Ó, tem que centralizar bem aqui, ó, pra não ficar torto esse acabamento. Corta aqui. Sela. Agora, vou finalizar aqui, ó, o acabamento no biquinho de pato, ó. Aqui. Assim. Então, mais um lacinho aqui, finalizado. Vou passar para vocês aqui a medida desse laço. Então, finalizado, ó. Ele mede aqui em torno, ó, de 5 centímetros, tá? Ele fica bem delicado, bem pequenininho. Ó, vou colocar aqui na cartela, tá? A medida da cartela, para quem quer saber, ela tem 18 centímetros, ó, de largura e 15 centímetros de altura, ó. Então, ficou assim os meus lacinhos super fofos, bem delicados. Vou mostrar para vocês aqui outras sugestões, né, de presilhas com aplicação, né, de materiais. Então, a primeira delas aqui, ó, esta aqui, ó, com esse mini aplique de coraçãozinho. Você pode colocar aí o aplique da sua preferência. O importante é que ele seja um aplique pequeno, né, para que a presilha fique bem delicada. A segunda sugestão que eu vou deixar é essa aqui, ó, onde eu coloquei essa florzinha de crochê e junto, ó, uma borboletinha de feltro. Então, se você tiver esses materiais, ó, dá para você fazer esse modelinho aqui de presilha, ó, que fica super delicado. A terceira presilha aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, é essa aqui, ó, com essas florzinhas 3D de 2 centímetros, ó. Então, aqui dá para você colocar uma florzinha de cada cor, as florzinhas todas da mesma cor, trabalhar o tom sobre tom, né, fazer bem colorido. É uma presilha aqui que as mamães gostam bastante. E aqui na florzinha, ó, eu coloquei aqui no acabamento dessa flor, no miolinho dessa flor, ó, uma meia pérola, ó, de 6 milímetros, tá? Pra ficar bem delicada. E a última presilha aqui, ó, é esta, com aplicação de pomponzinhos de malha, ó. Então, aqui utilizei 2 pompons, né, de malha de 2,5 centímetros, ficou bem delicado também. Aqui no lacinho, eu utilizei, ó, o tecido linho, aqui é um linho misto, mas você pode fazer o mesmo modelinho de laço utilizando o tricoline, tá? Aquele tricoline de qualidade, um tricoline 100% algodão, né? Que o resultado do lacinho também vai ficar bem fofinho, assim como esse, tá? Na descrição do vídeo, pessoal, eu deixei toda a listagem de materiais para fazer essas presilhas.
numeração das cores, tá? Das fitas de gorgurão que eu trabalhei, fornecedores desses materiais aqui e também tem uma média de valor para o lacinho de linho e para as demais presilhas também, tá certo? Nos cards de hoje, pessoal, aproveitando que a gente está falando aqui de lacinhos, né, tamanho P, acessórios, né, RN, eu vou deixar para vocês aí o passo a passo dessa faixinha baby que está aparecendo aqui na foto, tá certo? Então, super delicada, com esse aplique de borboleta, um mini lacinho bem pequenininho, então bastante delicado, estará disponível aí para vocês, está bem? Então, se você gostou dessas sugestões de presilhas tamanho P, né, bem lucrativo, né, lacinhos econômicos, deixe o seu like para nós, deixe um comentário para mim saber que você passou aqui pelo nosso canal, compartilha esse vídeo nos grupos que você faz parte. Um grande abraço em todos e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!